psiquiatra, homeopata Luiz Andrade. Bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernando, ouvintes internautas. Bom dia. Começar comentando, parece que eu não gosto de autoridade, mas eu gosto de autoridades que sabem conduzir os processos. Você veja bem, São Paulo liberou a máscara no transporte público, nós estamos aqui facilitando e triplicaram os casos de Covid pós-carnaval, nos 10 dias depois, gente. Então, não é para ficar com medo, porque, graças a Deus, a vacina tem protegido bem. O número de casos de internação, de casos graves, é bem pequeno diante do número de contaminações, mas muita gente contaminada. Então, não vamos bobear, não. E você podendo, estando na idade que a vacina está disponibilizada, vamos fazer, né, Eduardo? Vamos ter essa alegria de que as coisas estão melhorando, mas não podemos bobear de deixar a retaguarda em aberto, porque acaba que o trem piora de novo e isso não é legal. O Marcílio Martins faz uma pergunta aqui. Eduardo, vocês não estão falando da Covid, Eduardo. Passou o carnaval, a Covid está pegando. Ô, doutor, aí disso o senhor entende, disso o senhor navega com a tranquilidade de um bom marinheiro. Os casos aumentaram, mas não tem razão para pânico. Sim, porque a gravidade dos casos está muito menor do que já esteve antes, né, Eduardo? Aliás, a gente começou falando, cumprimentando os ouvintes internautas, falando desse aumento que houve, né, no pós-carnaval. A gente já sabia que isso ia acontecer, não imaginava que fosse triplicar o número de casos por 100 mil habitantes. Estava em torno de 6,36 casos, né, 6 casos e quase meio por 100 mil habitantes, agora pulou para 18, praticamente 3 vezes, 175%. Mas a gente constata que realmente a vacina tem ajudado muito, porque os casos não estão sendo casos graves, o número de internações não explodiu, a procura das unidades de pronto atendimento também não, então a coisa está indo. Então o que eu alertei e repito, Eduardo, é que a gente precisa de fazer as vacinas. Quem está na idade que os postos de saúde já estão disponibilizando essas vacinas, principalmente as bivalentes, né, que pegam essa Ômicron nova, então isso importa demais da conta, né. Eu quero puxar um pouquinho aqui, primeiro para dizer, Blumer, que eu tive a alegria de ter um tio que foi um dos engenheiros que morou no Japão na década de 60, final da década de 50, um dos que implantaram a unidade lá em Ipatinga da Uzi Minas. Então acompanhei isso assim de perto, inclusive a minha primeira ideia era ser engenheiro metalúrgico, mas quando eu cheguei numa usina e vi aquilo, falei, esse ambiente é muito árido para o meu gosto, é linda a ideia, mas e a coisa que eu mais admirei quando eles trouxeram parte da cultura japonesa para a nossa convivência foi não andar de sapato em casa. Para mim foi a primeira coisa assim do mundo civilizado. Você está com o sapato na rua, você está com as bactérias, com os fungos, com os vírus na sola dos pés, chegou, deixa o sapato lá de fora e calça um sapato se estiver fazendo frio. Se não, né, Blume, anda descalço, que é uma forma de você descarregar energia, descarregar eletricidade e ficar mais zen. A Luiz Andrade, a droga ou a abstinência da droga pode fazer isso, um motorista não enxergar a mulher? Então, Eduardo, a gente tem falado aqui, eu digo que a minha única discordância com a obra divina, com a obra de Deus, é que a palavra tinha que ser autolimitada, tinha que ser autorregulada. Quando a pessoa fosse mentir, distorcer, inventar, fazer o mau uso da palavra, o verbo deveria travar e não sair da boca da pessoa. Eu, infelizmente, não acompanho o alívio que você está tendo. Por quê? A primeira coisa, se foi um acidente, a primeira coisa que esse sujeito tinha que fazer era parar, colocar a pessoa no caminhão e levar para receber um socorro. Ele vai sair correndo? Eu fiquei estressado, eu não sei o que eu faço. Largou uma criança de 5 anos de idade na beira do asfalto, que foi socorrida por um frentista do posto de gasolina. Imagina uma criança de 5 anos com a mãe morta ali. Hoje o jornal mostrou a foto da quantidade de sangue no asfalto, né? E vai embora e vai colocar a culpa em cima da droga. Quer dizer, o usuário dessa substância, Eduardo, ele está sabendo antes de usar que ele vai ficar diferente, que ele vai perder seus reflexos, que ele vai ter uma dificuldade para poder raciocinar. Então, olha, e fica admirado da família, fala assim, não, a gente está entendendo, realmente foi um acidente. Eu não concordo com essa versão, eu acho que isso é uma distorção, e o mínimo que você pode fazer, quando você faz uma burrice, quando você faz uma inadequação, é tentar reparar aquilo na hora. Quer dizer, largou a mulher sem nem saber se ela tinha morrido ou não, né? Ele não sabia o que tinha acontecido com ela, e casco fora. Vou esperar um tempo de passar o flagrante para depois eu vir dar explicações. Então eu estou fazendo uma penada, estou dizendo que eu estou arrependido, que se eu pudesse voltar atrás eu não faria mais. E não vou fazer nunca mais. Me perdoem todos aqueles que se sentiram ofendidos. Aloísio Andrade, por favor. Pois é, Eduardo, a gente olha, né, esse choro que a gente tem dúvida se é um choro verdadeiro, é um choro
teatral, né? E uma coisa é fato, a gente tem chamado a atenção dos ouvintes e dos internautas da Itatiaia da importância do controle social. O controle social não é você ficar perseguindo os outros, você ficar bisbilhotando a vida dos outros, mas é você se posicionar quando acontece uma situação dessa, porque não é, Eduardo, só para ele enquanto indivíduo que essa pressão popular funciona, é para outros que por desventura, né, tenham determinados raciocínios, determinados pensamentos tão inadequados, tão preconceituosos, que eles fiquem, vamos dizer assim, atentos para não ficar falando tudo que pensa. Tem coisas que a pessoa pensa, que é um direito dela pensar, mas ela não tem o direito de falar. Não é isso, Eduardo? Você pode achar que uma pessoa conhecida sua está muito gordo, está muito acabado, mas você está acabado demais da conta. Então, eu digo, tem coisa que a gente pensa, mas não fala, coisa que a gente faz, mas não conta, e coisa que a gente faz e tem que assumir, né? Então, nesse caso aí, eu vejo, inclusive me admirou os erros de português dele, né, Eduardo? Como é que ele vai tirar onda falando sobre um povo? Porque ele não falou sobre um indivíduo baiano que ele conhece, que é sujo, ou que é preguiçoso, ou que é enrolado. Ele falou dos baianos, falou dos nordestinos, né? Muito infeliz, né? E eu acredito que realmente esse tipo de atitude tem que ter uma represália, não tem que ter nenhum tipo de acolhimento, de compreensão. Não, ele está arrependido agora, né? Porque essa consequência é uma consequência duradoura. Portanto, eu acho que é muito importante que as pessoas que têm certos pensamentos, pessoas que têm radicalismos, eu admiro da pessoa, Eduardo, que tem certezas absolutas, porque não existe nada que seja absoluto. Como é que a pessoa vai ter certeza absoluta e classificar todo um povo, toda uma população do Nordeste brasileiro? Alô, turma boa do YouTube, eu quero propor aqui uma fala do doutor Aloysio que vai ser muito importante para todos nós. Doutor, tanto a criança quanto as pessoas mais idosas que já estão, né, colhendo os primeiros sinais da demência, nos extremos, elas são sem freios. Elas falam o que sentem. E a gente tem que compreender. Esse é que é o escândalo que quando acontece com um homem da idade desse vereador. Quando ele fala, se ele tivesse 80 anos, a gente fala, sempre pensou isso a vida inteira, mas já está caducando, deixa pra lá. Mas com essa idade dele não é permitido. É diferente de eu falar uma coisa falar que eu não gosto aqui de Belo Horizonte e depois de pedir desculpa. Falar mal de uma raça, de um povo, é diferente, né, doutor? A gente tem um conceito na psiquiatria, Eduardo, que fala de clareza de consciência. E o oposto da clareza de consciência é a consciência turva, ou uma consciência obnubilada, que a gente chama. Quando a pessoa está prejudicada, pode ser por febre, pode ser por idade, por excesso de idade ou por falta de idade, né? A criança tem a falta de idade, né, Eduardo? E o idoso com excesso de idade. Nesses extremos, você compreende porque a capacidade de análise, a capacidade crítica dessa pessoa, quando a gente fala em capacidade crítica, não quer dizer criticar, de falar mal não, tá, gente? É de analisar, de avaliar e de escolher. Então, um sujeito em clareza de consciência, numa idade que não é nem muito avançada, nem muito jovem, e que fala com convicção, Eduardo, aí é que tá. A palavra envolve ela em si, que é a embalagem, o conteúdo, o que está dentro daquele raciocínio. Então, esse tipo de atitude que eu sempre classifico como egoísta, Eduardo, a gente está falando das autoridades precárias, da falta de comando, da falta de um projeto de país, né? Os projetos individualizados ou daquele grupo, né? Isso é um exemplo do egoísmo. Então, quando a pessoa tem essas convicções, essas certezas absolutas que desmerecem os outros, que desclassificam os outros, que colocam os outros como sendo menos do que você é, isso daí é uma atitude completamente pouco evoluída, pouco espiritualizada, e a gente então tem que ter, porque de novo eu falo no controle social, porque nós somos animais de bando, de grupo, e se cada um de nós tiver essa atitude de inibir o inadequado, esse inadequado, seja ele qual for, ele vai ter menos campo, menos espaço. Agora, quando a pessoa comete uma inadequação e fica por isso mesmo, aí a coisa prospera como se fosse uma onda, como se fosse um tipo de movimento coletivo, né, Eduardo? Então a gente precisa realmente de educar as crianças e de cobrar dos adultos os valores que eles aprenderam na infância, porque a gente também tem uma questão de esquecer disso, né? Você aprende da infância, depois vai ficando bem sucedido e abandona todos os princípios. Se você chegou há pouco ao rádio, nós estamos falando do vereador lá do sul do país que atacou os baianos e agora está pedindo, pelo amor de Deus, para poupar a família dele. Tem explicação científica, doutor? Tem um provérbio antigo para falar do egoísmo,
e da autorreferencialidade, que é: venha a nós tudo, ao vosso reino nada. Ou seja, o que interessa para mim é o que interessa para mim. Eu falei assim: Luiz, mas isso está muito na cara. Eu falei assim: mas, né? O que interessa para mim é o que interessa para mim. Eu falei assim: puxa, a vida é muito limitada, né, Eduardo? A vida não é um morango. Olha, Luiz Andrade, eu acho que ele fatura também na hora do almoço, esse almoço prolongado, que começa às 11h30, acaba lá para 3 da tarde. Hein? Não é? E eu achei interessante que ele disse que não participa da briga, mas do amor ele não. Acabou o aluguel gratuito para os cardeais e também os aluguéis subsidiados para outros altos funcionários do Vaticano. Então, aquela galera que tem um cargo superior ali, que ganha um salário mais elevado do que os outros, né? Não vão mais ficar morando nas residências do Vaticano de graça. E nem que o Vaticano banque para eles o aluguel. Eles vão ter que pagar a própria residência, assim como todo mundo, e aí vai reduzir os custos da igreja. Papa tá certo? Completamente, Eduardo, né? Eu acho que a facilitação excessiva é uma maneira de você criar os maus hábitos, né? Dentro da teoria de que não existe almoço de graça, não existe lanche de graça, tudo tem um custo para alguém, né? Se o Vaticano está bancando tanta gente assim, tem parte grande desse dinheiro que deveria estar sendo destinado para os pobres, para os incapazes, para as pessoas então que têm necessidades especiais, né? Agora a maioria desses cardeais, né, vivem cá para nós numa mordomia danada, né? Além de tudo ainda não pagar aluguel. E ainda tem a aposentadoria, tem que ser mantida, né? Atenção, quem está dizendo é o Luiz Tatu do YouTube. Eu vim chegar aqui. Ô, doutor, até sexta que vem, se Deus quiser, viu, doutor? Deus quiser, Eduardo. Deixar aqui um abraço para meu amigo Ailton Krenak, que toma hoje posse na Academia Mineira de Letras. Gente, é o primeira pessoa de origem indígena que vai ser da academia. Deixar aqui um grande abraço para Milton e para, nesse momento, né, Ailton e também toda a coordenação da Academia Mineira de Letras, Rogério Tavares, que preside hoje a associação.